Muito bem. Quero compartilhar com vocês hoje, e interessante, parece que o Espírito Santo soprou na vida da Fabiana e dos músicos, sobre o tema verdadeiramente livres. A liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus, ela é extraordinária. Porém, ela é processual, ela não vem de uma vez por todas. E na minha caminhada com o Senhor Jesus, eu conheci um senhor chamado Derek Prince. O Derek, já falecido, ele viveu até os seus 88 anos, e foi o primeiro que eu ouvi falar sobre ministrações de libertação. Ele era um gentleman inglês, se converteu na guerra, ele era um filósofo, se converteu na guerra, no Egito, no hospital. Ele foi curado de uma doença que as pessoas lá não conseguiam ajudar ele. Daí ele descobriu nas Escrituras que a palavra de Deus é remédio, e aí ele começou a tomar a palavra de Deus, de manhã, de tarde, de noite, que nem ele recebia remédio. E em 2 semanas ele foi curado no processo, acho que foi 2 semanas, sei que no processo ele foi curado. E ele começou a escrever, e pelo mundo afora, ele ministrou sobre cura, libertação, sobre a questão de maldições hereditárias, pecados hereditários, ministrou assim, de uma forma impressionante. E na época, não sei quantos se lembram das fitas cassete, não tinha o privilégio da internet, eu tinha caixas de videocassete, dessas cassetes que tive que jogar fora, porque ficaram obsoletas. Hoje você clica lá na internet, procura Derek Prince, você vai encontrar muita coisa já em português sobre ele. E aí comecei o ministério na igreja, e no processo conheci a irmã Neuza Etioca. E nós começamos a ouvir ela, ler os seus livros, e um dia tive o privilégio, que ela fez uma ministração aqui no Uberaba, a sentar junto com ela numa ministração de libertação. Aprendi aos pés dela como era o trato no processo de libertação de uma pessoa. E percebi que esse processo de libertação que Deus traz para nós ela é bem processual. Eu preciso entender que eu estou caminhando e, à medida que eu vou avançando, eu vou sendo liberto. Agora, quando estou fazendo meus estudos já com o Dr. Mark Virkler, o que está acontecendo lá em muitos momentos, quando você ouve a voz de Deus? Libertação de novo. Então parece que nunca para. 50 anos de convertida, e o processo ainda está acontecendo na minha vida, ainda está acontecendo constantemente na minha vida. Eu queria ler com vocês o texto de apoio, o texto que eu queria meditar com vocês, no livro de João, capítulo 8. Capítulo 8, enquanto você abre o seu aplicativo, a sua Bíblia, o Senhor Jesus, ele se apresenta aqui como: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A conversa que acontece na sequência aqui, ela é um tanto, assim, chamaríamos de intruncado, né? O Senhor Jesus falando a nível espiritual e as pessoas querendo entender a nível de razão. E tem um processo de conversa, mas no final, a partir do 30 que eu quero ler com você, muitos, diz ali, ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, versículo 31, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão,
Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Veja, no contexto que ele está falando com as pessoas que creram nele. 38, eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes o vosso pai. Então eles responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que eu vi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos. Temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente não havíeis de amar. Desculpe, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus que lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido e eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar as verdades da palavra de Deus. Obrigado pelo presente, o privilégio que temos de sermos ensinados pelo Senhor. Amém. Amém? Então, eu já 2 domingos eu comecei já lentamente a falar sobre uma série sobre discipulado. A primeira eu falei sobre João capítulo 15, Jesus, nosso Pai é o agricultor, Jesus é a videira, nós somos os ramos e sem Jesus nada podemos fazer. Vivemos nessa dependência plena dele. Domingo passado nós falamos um pouquinho sobre como Deus se revelou para Abraão no momento em que Abraão iria experimentar
a revelação, e nós falamos um pouquinho sobre o conceito que vem de Eva com a serpente, quando Eva foi instigada a comer da árvore do bem e do mal, quanto que tinha o favor de comer da árvore da vida. E a partir do instante que Eva decidiu comer da árvore do bem e do mal, ela firmou-se no nosso pensamento pelo certo, pelo errado. Entrou o racionalismo e o humanismo, o ser humano no centro. Eu quero me sentir bem e ter bens, e assim por diante. E nós conversamos sobre como Deus então se revela e como Ele não está preocupado no certo ou no errado. Ele quer transmitir a vida dEle para nós. E Deus se apresenta: eu sou o Todo-Poderoso. Ele não tem poder, Ele é poder. Há uma diferença significativa nisso. E quando eu reconheço o poder de Deus, o que acontece? Esse poder começa a operar em nossas vidas. E Deus deu aquele exemplo muito simples, né? Até ontem à noite, estava para dormir lá, vi um irmão fazendo isso. Ele pegou a perna de uma menina, devia ter uns 6, 7 anos, e o joelhinho delas, era assim, um joelho estava aqui, outro joelho estava aqui, uns 4 centímetros de diferença. E aí ele pegou aquela perna, com aqueles 5 centímetros de diferença, aquele joelho assim, ele começou a orar, agradecer a Deus, louvar, agradecer a Deus, abençoou aquele joelho, deu uma palavra de ordem para aquela perna, ficou ali. E no vídeo você vê o pezinho, a perna, né? E ela ficou inteirinha ali. Todos choraram, gritaram, porque viram assim, foi muita diferença, muita coisa para acontecer assim ali. Nessa simplicidade de adoração e de reconhecimento do poder de Deus, esse poder opera por nosso intermédio. E Deus quer se revelar pessoalmente para nós, como pessoa. E aí por isso Ele tem aí os seus vários nomes, para que a gente perceba que em cada área Ele é, como Jesus diz aqui no versículo, né? Ele se apresenta como eu sou. No Evangelho de João, você tem 7 vezes essa expressão, né? Ele diz aqui: eu sou a luz do mundo. Quando ele diz eu sou a luz do mundo, quer dizer que nele nós temos, Ele é a sabedoria, como depois Paulo fala, né? E quando nós o conhecemos, não andamos mais na ignorância e andamos agora na verdade. E hoje eu queria falar sobre a primeira lição que Jesus deu para os discípulos deles, aqueles que haviam crido, e já gerou um conflito, né? Jesus disse para aqueles que creram nele: permaneçam na minha palavra. E ao permanecer na minha palavra, vai acontecer que a revelação da palavra de Deus vai vir para vocês. Então, para que a revelação tenha, eu preciso permanecer. E o interessante é que quando nós trabalhamos a marca de um discípulo, e o que é um discípulo? Basicamente é um aprendiz. No nosso sistema educacional nós não temos a figura do aprendiz, mas tem sociedades que fazem essa dinâmica. Você estuda 6 meses a prática e 6 meses você vai para o mestre, você é um aprendiz e aprende como aplicar aquilo na prática. E um discípulo podia ser também uma pessoa que segue ao Senhor Jesus. E um discipulador é um amigo que ajuda e facilita o discípulo a seguir a Jesus. Então, um discipulador, como eu falei na segunda-feira, ele é simplesmente um sinalizador. Ele diz: por aqui, por aqui, já conheci esse caminho, vem esse caminho, siga ao Senhor Jesus. Ele está preocupado não nele, mas que a pessoa siga a Jesus. Então o foco sempre é ajudar a pessoa a reconhecer ao Senhor Jesus na sua vida. E a primeira lição então é o meu relacionamento com a palavra de Deus, com o Logos de Deus, com o que Deus revelou em todo o conteúdo da palavra de Deus. E ele usa a palavra permanecer, e como nós já conversamos sobre isso, a palavra permanecer, ela fala de uma constância, ela fala de um tempo em que você fica com ela, fala de tempo, fala de interação. Quem não interage tem dificuldade de ser um discípulo.
Se eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, e isso é comum, na verdade, na nossa sociedade, que a gente fica falando coisas e dizendo assim, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Quem se lembra aquela vez que eu falei, estudar é gostoso? As crianças olham assim, estudar não é gostoso. Isso não é verdade. Não é verdade, estudar é gostoso. Porque fala do próprio Deus. Porque Ele é o mestre, o Espírito Santo é o mestre em nós. Então, estudar é gostoso. Então, algumas coisas a gente precisa ser realmente liberto na nossa caminhada. E ele diz, para ser um discípulo, eu preciso, em primeiro lugar, reconhecer a palavra dEle como autoridade na minha vida. Se eu não reconheço a Bíblia como autoridade na minha vida, ela não vai falar na minha vida. Não sou eu que governo sobre ela, é ela que governa sobre mim. Não é a minha experiência que dita o que é verdade, o que ela diz é verdade. E a minha experiência precisa se ajustar à palavra de Deus. Esse é um dos grandes conflitos que o ser humano tem. Porque às vezes nós temos uma experiência, a palavra diz outra coisa, aí nós cremos mais na nossa experiência do que na palavra. E a palavra é verdade, né? E quando eu reconheço a autoridade dela sobre a minha vida, o que acontece? Eu preciso quebrantar o meu coração para reconhecer que a minha mente natural não pode entender a palavra de Deus. A palavra, você vai chegar a isso em 1 Coríntios 2. A mente natural, o ser humano natural não aceita a palavra de Deus. Esses dias, num dos meus estudos, num dos livros lá que eu traduzi, o irmão, ele trabalhou, e não daria tempo para explicar tudo, como nós reconhecemos a verdade. Então, quando éramos criança, nosso pai e nossa mãe, o que eles diziam era verdade. E depois vão seguindo assim, né? E ele, então, estabelece seis princípios. E nas comparações, você pode ter a dinâmica assim. No cristianismo, você tem a palavra de Deus e o Espírito Santo que habita na sua vida. E que te ministra e te revela a palavra. Aí você tem o espiritualista, ele busca as coisas do Espírito, porém sem a palavra. E aí, no mundo dos espíritos, sem ter um padrão, você se perde. Aí você tem uma terceira questão, que ele chama ali de farisaísmo, é que pega a Bíblia sem o Espírito Santo. E aí eu quero, pela razão, e a nossa dificuldade no mundo ocidental é essa, porque os alemães eles trouxeram uma teologia baseada na razão do ser humano. E pela razão quer entender a palavra. A questão é o que acontece. Fica pensando pelo certo ou pelo errado, e entramos num legalismo e num tradicionalismo, e não temos a experiência. Algumas linhas, inclusive, dizem assim que você não precisa do Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo, você já tem ele, e leia a palavra, e aí você não precisa mais do mover do Espírito Santo. Esse foi um bloqueio pessoal na minha vida, que eu tive que vencer da escola que eu estava. Eu não precisava buscar o Espírito Santo. E aí, no dia a dia, eu vi que eu precisava. E graças a Deus pelo meu pastor que orou comigo, me abençoou. Então, a dinâmica de reconhecer a palavra de Deus, que eu preciso acolhê-la, Tiago diz assim, isso é um versículo para decorar, né? Ele diz assim, despojando-vos, né, tirando toda a impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra de Deus. Porque a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. E aqui salvar é curar a sua alma, libertar a sua alma. Só que essa palavra acolher, ela precisa vir. Eu preciso acolher a palavra de Deus. Se eu não acolho a palavra de Deus, porque ela vai me confrontar. E aqui você já viu que o Senhor Jesus, Ele trouxe uma palavra simples. Vocês vão conhecer a verdade vai se libertar. Epa! Eu não preciso ser liberto. Eu não preciso de ministração de libertação. Eu já nasci na igreja, estou... E o argumento, ele surgiu ali. Então, quando a palavra de Deus vem e me confronta, por exemplo, nós lemos lá em Lucas, né? Se alguém quiser me seguir, se alguém quer ser discípulo, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se pegar isso ao pé da letra, pode ser ofensivo.
se você não acolher essa palavra como palavra de Deus. E dizer, sim, Senhor, como o Senhor espera? Como o Senhor quer me ministrar? O que eu preciso entregar? Qual é a cruz? O que o Senhor fala quando o Senhor fala da cruz? Me ensina esse caminho, eu permaneço, eu fico ali meditando nessa palavra e ela vai me fortalecendo, envolvendo. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar nos nossos princípios, nos nossos valores, e por muitas vezes vai me deixar numa situação desconfortável. E eu preciso acolher com mansidão. O resultado, quando eu acolho a palavra de Deus com mansidão, permaneço, fico ali meditando na palavra de Deus, me dando tempo com ela, conversando, estudando ela, conversando com outras pessoas sobre ela, o resultado é que eu vou conhecer a verdade. A verdade, ela de certa forma não pode ser, entre aspas, ensinada, ela precisa ser conhecida. Assim como a vida, você não consegue ensinar a vida, você consegue transmitir a vida. Você não consegue perceber o Deus Todo-Poderoso, você consegue ter uma experiência com Deus Todo-Poderoso quando você vai orar por alguém, pegando ali as duas pernas e orando, e reconhecendo a presença de Deus, sem muitas palavras, reconhecendo a Ele, e Ele vai se manifestando na sua vida. A sua entrega ao Senhor Jesus foi o momento em que você creu na palavra que foi pregada, e você aceitou aquela palavra, e aquela palavra veio e tocou a sua vida, e você conheceu a Jesus, você teve uma experiência, e a palavra conhecimento traz essas duas, você tem a experiência e o entendimento, você tem o batismo e você tem o ensinar a guardar, você tem essa dinâmica sempre em conjunto, e a verdade, quando ela vem na nossa vida, ela nos liberta. Então, ao crer e acolher a palavra de Deus com mansidão, eu vou começar a receber do Espírito Santo a revelação da própria palavra de Deus, e vou começar a conhecer a verdade. À medida que a revelação da palavra de Deus crescer em mim, ela vai me libertar, e eu vou experimentar o que é ser uma pessoa livre. E aqui eu quero usar um exemplo do pastor e apóstolo Josué Garrido, que anos atrás ele trouxe aqui, mas como que foi todo exemplo ele é limitado, mas ele me ajudou a entender algumas dinâmicas que acontecem na nossa vida. Eu queria fazer com vocês um pouquinho essa encenação que ele fez. Quando você chega, não sei se vai funcionar aqui embaixo ali ou não, né? Vou dar um eco aqui. Quando você lê e chega na palavra de Deus em Efésios 2, você vai encontrar que todos nós andávamos perdidos em nossos delitos e pecados. E todos nós, cada um de nós, era conduzido pelo príncipe da potestade do ar, por um espírito maligno. E esse espírito maligno manipulava a sua vida e as suas decisões e energizava a sua vida com força para o pecado. E aí ele diz, mas Deus, sua misericórdia nos alcançou. E nos libertou disso. E aí eu queria pedir três pessoas aqui, 3 homens. Vem Renato, vem. Carlos não, você depois. Carlos, vem aí. Você. E Milton, nosso missionário lá em Portugal, Milton Custódio. Então Milton, fica olhando para lá, assim. Você fica atrás dele, e você atrás. Nós espelhamos o próprio Deus, nós somos um espírito, nós temos uma alma, e habitamos num corpo, que faz o contato com o mundo natural. Essencialmente, nós somos seres espirituais. E quando você chega nesse texto, você se pergunta, mas como o espírito maligno manipulava a minha vida? Aí você chega em Romanos 6 e você vai encontrar o corpo do pecado. O corpo do pecado, o que aconteceu quando Adão e Eva decidiram se desconectar com Deus? Eles se conectaram a uma influência maligna. Agora eu vou ser aqui um espírito mau. Eu vou influenciar e vou dominar esse espírito aqui. E começo a dizer para ele o que ele precisa fazer.
E o inimigo nunca fala na terceira pessoa, ele sempre fala na primeira pessoa. Você não presta, eu não presto. Eu não presto. Eu não presto. Você fala? Eu não presto. Entendeu? Podíamos entrar mais a fundo. Aí vem você e diz para ele aqui, Deus ama você, Deus ama você. Diz lá para ele lá. Esse cara é um trouxa. Esse cara é um trouxa. Esse cara é um trouxa. Aí, tudo bem, beleza, obrigado. Aí vem o Alisson, dá um folheto para ele. Pega lá, dá um folheto para ele. E mais um Bíblia. Mais um Bíblia aí. Mais um Bíblia aí. Aí, daqui a pouco vem o pastor Werner. O pastor Werner vem, ele chega ali no Milton e diz, posso orar com você? Não, só obedeça o que eu digo. Só diga assim, eu posso orar por você? Tá louco. Esse cara é chato. Eu vou me livrar dele. Vou receber oração, mas deixa para lá. E ele ora. Obrigado, pastor Werner. Aí, vem você que está cuidando do som, fazer trabalho dobrado. Aí você vem dar teu testemunho para ele e conta para ele como entregou a Jesus. E toca na vida porque já foi semeado. E ele aceita a palavra, ele é tocado na alma dele, e ele ora e entrega a vida a Jesus. O que acontece aqui espiritualmente, agora falando, obrigado Marcos. O que acontece? Ele orou, e o que acontece? Há uma mudança de regência, aí vem o Espírito Santo, agora é você. Vem agora o Espírito Santo e desbanca o corpo da morte, desbanca esse espírito manipulador que estava aqui. Só que as Escrituras, você já leu em algum lugar que o inimigo fica fazendo isso? Aonde que ele consegue tocar? Com dardo inflamado das trevas, como diz lá em Efésios. E ele lembra na alma, porque ele não pode tocar no espírito, mas ele lembra na alma de um trauma. Ele lança um dardo inflamado aqui e lança com a palavra. O seu pai diz que você não presta, você não vai conseguir. E você fala para o seu corpo. Seu pai disse, você não presta, você não vai conseguir. E ele fala. A palavra dá semente e dá acesso de influência de novo. Só que o Espírito Santo vai falar o quê? Deus ama você. Fala lá. Deus ama você. Deus ama você. Mas meu pai falou, a alma, ela está machucada. A alma precisa de ser liberta, a alma precisa ser curada. E quem que vai curar a alma? É o Espírito Santo, que usa a palavra de Deus, que vai te incentivar a você ler a palavra de Deus, recebê-la no Espírito e tocar a sua alma, para que a sua alma seja liberta. Quando aqui você acolhe a palavra de Deus, e a palavra de Deus toca o seu espírito é renovado, fortalecido, você cresce, o Espírito Santo diz, é isso mesmo que a palavra de Deus diz, essa é a verdade, e o Espírito começa a curar a alma, e cura o corpo, porque esse corpo, ele está doente, que você já deve ter ouvido falar das doenças psicossomáticas, que são doenças da alma, que são transferidas para cá. Agora, o espírito é salvo, a alma está sendo salva, ela precisa ser liberta, e com isso também o corpo é liberto. Nós podíamos aqui ensinar, por exemplo, drogas, né? O corpo diz assim, puxa, preciso dar uma relaxada.
Ô alma, vamos arranjar uma coisa aqui, daí a alma se une aqui, o corpo se une à alma, eles ficam conversando, o Espírito diz, não, mas eles aqui, a carne aqui, como a Bíblia chama isso de carne, quando eles ficam aqui argumentando entre si, nós fomos perdoados mesmo, Deus nos perdoou, vamos lá, pá, vamos descansar um pouquinho, relaxar, beleza. E o Espírito aqui agoniando, não faça isso. Não faça isso. Agora, quando a alma se submete ao Espírito e o corpo se submete então à alma curada, o que acontece com o corpo? Ele é curado, ele é tocado. Pode dar uma salva de palmas para esses 4 aí? Acolher com mansidão a palavra de Deus. E o resultado é que eu vou ser curado e liberto. E aí você chega nesse texto na sequência. E eu não vou me deparar muito aqui, mas por natureza humana, nós não aceitamos a libertação. Nós entramos na mesma argumentação. Eu nunca fui num centro espírita. Eu sou filho de crente. E todos os argumentos que nós podemos ter. E o Senhor Jesus diz para mim, para você, e Ele diz, sim, todo que comete pecado é escravo do pecado. E toda vez que eu e você toma decisão fora do governo do Espírito Santo, nós estamos pecando, que é a essência do pecado, é eu agindo, é eu. E aí eu me torno escravo daquele processo. E o Senhor Jesus disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E um dos grandes pontos que o Senhor Jesus aqui ele aborda, quando ele chega agora para a conversa, ela vai tensionando cada vez mais, né? E os argumentos, daí primeiro eles dizem, não, nós temos uma linhagem, nós somos já crente, somos descendência de Abraão. Depois ele diz, não, Abraão é nosso pai. Depois ele diz, não, mas Deus é nosso pai, que é até estranho que eles não tinham essa composição, mas buscaram uma argumentação dizendo que Deus era pai deles. E Jesus vai confrontando, e a nossa dificuldade é em discernir o que é verdade. Eu estou absolutamente certo, mas é verdade? A verdade é uma pessoa, ela está em Jesus. Eu preciso do Espírito Santo para que Ele me revele a verdade. Às vezes você tem sentimento de raiva para com seu cônjuge, para com o seu filho, com seus pais, o que acontece? Pergunta simples, é o Espírito Santo que está gerando esse mal-estar? E a maioria dos nossos problemas de relacionamentos tem a ver com o quê? Com nós no governo, nós no pecado. E aí eu preciso, não, Senhor, me ensina. Eu abro mão, eu me submeto. O Senhor é Senhor, o Senhor tem me perdoado, eu quero o teu governo. E o Espírito Santo, diferentemente aqui nesse exemplo limitado, né? O Espírito Santo, ele não é um espírito manipulador. Ele não é um espírito que oprime. Ele não é um espírito que confunde o processo. Ele é um espírito que ensina, que convence, mas que trabalha junto com o seu livre-arbítrio, da sua decisão de como você quer conduzir a sua vida. Ele vai ministrar e trabalhar o seu livre-arbítrio, para que você faça as escolhas corretas na sua alma, e tenha a crença correta da palavra de Deus, e você a receba e a fortaleça. E aqui, no versículo 47, o Senhor Jesus, ele diz assim, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você percebe que o teu coração se aquebranta, quando vem uma palavra, aquilo mexe com você,
é sinal de que o Espírito Santo está operando na sua vida. Deus, Ele está trabalhando no seu coração para lhe fortalecer, para você ser uma pessoa liberta, curada, cheia de vida, experimentando o poder o poder de Deus na sua vida, experimentando a vida do próprio Deus, a vida em abundância, a vida do próprio Deus fluindo do Espírito Santo para o seu espírito, para a sua alma, para o seu corpo, você experimentando plena saúde nos 3 níveis da sua caminhada. Mas a libertação, ela é necessária, Quando eu ouvi falar do pastor Getúlio, nós conhecemos ele, e ele veio para ministrar, ele veio um pouquinho antes para a gente conversar, e aí eu pedi: pastor Getúlio, por gentileza, ore por mim. Ele disse: não, pastor, eu vim orar pelo povo. Não, o primeiro da fila sou eu, o primeiro que precisa de libertação sou eu. Ele ficou meio constrangido, mas ele orou por mim, e ministrou a minha vida. E aí gerou uma amizade de ano em ano. Ele vira, já virou uma brincadeira, daí assim, tem que trazer o Getúlio para fazer um nada consta na igreja. E a ideia não é essa, a ideia é promover a nossa cura, a nossa libertação. Nós precisamos disso. Ano passado eu trouxe aqui a ministração, orações que curam o coração. Eu tenho planejado, agendado para esse ano fazer um seminário, né, como eu fiz em São José e fiz em Vitimarsum, um seminário, orações que curam o coração, ali para abril e maio, em dois momentos. Para quê? Para promover a nossa cura como igreja. Eu tenho o testemunho do Espírito Santo que Ele quer uma igreja liberta, uma igreja curada. Não é? Aí nós temos a ficha de ministração. E aí, como minha mãe disse: sinto muito, você tem um pastor que ele é zeloso nas coisas. E nós tínhamos uma ficha de 10 páginas. Eu fui lá trabalhar, descobri mais 8 áreas, 7 áreas, e fiz uma ministração de 40 páginas. Eu quero ver você liberta. Aí a pastora: não, tem que diminuir um pouquinho. Tá, vamos diminuir. Em vez de 1h30, 2 horas, é 3 horas de ministração. Por quê? Quero a sua cura, quero a sua libertação, quero a minha. Eu quero que essa experiência de permanecer na palavra de Deus e de ser identificado verdadeiramente como discípulo que está sendo ministrado constantemente pelo Espírito Santo na sua cura e na sua libertação. E toda devocional tem uma pitada disso, de uma libertação que eu preciso ter. De algo que alguém disse, de um trauma do passado, de alguma coisa que os meus pais experimentaram, né? E eu compartilhei aqui esses dias em relação à história da minha família e como eles foram fugitivos. Meu pai nasceu num campo não de concentração, um campo de refugiados, e nós passamos muita fome, muita luta. Formatou a nossa maneira de pensar. Eu preciso de uma libertação disso. Sustentou eles, mas nesse momento eu preciso eu tenho um novo tempo, uma nova era. Desculpa a palavra. Um novo tempo. Meu pai dizia assim: aos primeiros a morte, a segunda geração a dor, e a terceira geração o pão. O meu avô, o meu pai, eu estou sofrendo pão. E aqui eu preciso agradecer pelos meus pais, mas tem certos sentimentos, pensamentos, dores que eles foram trazendo e foram transmitindo, que eu preciso reaprender. E Senhor, Ele vai me ensinando. Eu aprendi uma oração dentro de casa assim: Senhor Jesus, venha ser o nosso convidado especial na refeição. E de repente a gente orando, o Espírito Santo diz: mas se quer ter eu como convidado, ou você quer reconhecer que eu estou presente na sua vida? Não, o Senhor habita na minha vida. Eu habito, eu não venho e vou, eu habito com você. E eu experimento, e você experimenta a minha presença, a minha habitação na sua vida. Eu tive que mudar essa oração.
Outro dia escutei uma oração assim, Senhor, que nunca nos falte. Diz, nossa, que oração de escassez, o medo da falta. Isso era muito comum na nossa família, o medo de faltar. Ele disse, não, nosso Pai, Ele é de abundância, da abundância. Obrigado, Senhor, por essa abundância que eu tenho. E que essa abundância aumente cada dia mais, para que a gente possa abençoar muitas pessoas. Não fica focando na escassez, fica focando naquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. E nós temos esse privilégio, esse favor da parte de Deus. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Eu gostaria de ter um tempo de oração com você.